Eu queria muito falar desse assunto e finalmente nós vamos falar sobre ele. E ainda estamos em Lucas no capítulo 7. Vamos falar então sobre as unções ou a unção, ou as mulheres ou a mulher que ungiu Jesus com um unguento precioso, com um nardo precioso, né? É um assunto que às vezes traz um pouco de confusão, às vezes mistura-se as passagens, e eu vou tentar aqui elucidar um pouco, fazendo o quê? Uma harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos é quando nós pegamos todos os evangelistas que narraram um determinado assunto e a gente compara um com o outro e para a gente tirar conclusões, né? Às vezes um coloca um detalhe que o outro não colocou, menciona alguma coisa que o outro não mencionou. E assim, olhando a mesma história de todos os pontos de vista, a gente então consegue chegar a alguma conclusão. Mas no caso aqui desta questão de Jesus ter sido ungido, nós temos uma controvérsia, porque existe 4 narrações, na verdade. Uma é narrada totalmente diferente apenas por Lucas, que é o que nós vamos ver agora, e a outra narração é feita por Mateus, Marcos e João, de um acontecimento que eles são bem parecidos e fala praticamente a mesma coisa. E a narração de Lucas, ela vamos dizer assim, ela aparece, mas ela tem algumas diferenças. Então é isso que nós vamos analisar, ok? Amém. Vamos começar em nome de Jesus. Curta, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, fica até o final para você compreender essa história aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 7 de Lucas e a passagem está dos versículos 36 a 50. Então vamos ver. O contexto da história é o seguinte, que Jesus ele foi convidado por um fariseu para comer em sua casa. Preste atenção no fato, ele foi convidado por um fariseu para comer em sua casa. E aí diz que uma mulher pecadora que havia na cidade, então não se sabe o nome desta mulher, e ela no texto ela é chamada de uma mulher pecadora, porque na descrição depois da história você vai ver. Então diz assim, que ela levou um vaso de alabastro com bálsamo, ou em outras traduções diz unguento, e estando por detrás, chegou por trás de Jesus aos seus pés, regou-lhes os pés chorando e regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento ou com bálsamo. Então, essa é a narrativa de Lucas. Aqui, então, como eu já disse, a mulher ela não é identificada por nenhum nome e diz que ela era uma mulher pecadora. Vamos seguir, então. O fariseu, então, seguindo o contexto da passagem, tá? O fariseu, então, que é o anfitrião, que é o que convidou Jesus, ele pensa, né? Ele não fala, mas ele pensa consigo mesmo, né? Aí ele pensa, se ele fosse mesmo profeta, saberia que ela era uma pecadora. E aí, ele pensa que se Jesus fosse verdadeiramente, como dizia um profeta, ele saberia sobrenaturalmente, né? Ele iria identificar ali que ela era esta mulher. E aí não fala o porquê ela era uma mulher pecadora, porque ela era considerada uma mulher pecadora, e aí tem aquela questão se ela era uma prostituta e tal, e aí é onde as coisas se complicam com relação até às outras passagens, né? Mas vamos seguindo em frente que nós vamos tentar descobrir aí. E aí o Simão pensa, né? Ele não permitiria, ele tá pensando, tá? Ele não permitiria que ela se aproximasse dele, e aí, claro, porque ela era impura,
né? E aí eles consideram toda a questão da lei cerimonial, se Jesus era, como eles falavam, um profeta, enfim, ele não podia estar junto com uma pessoa nesta situação, como é descrita esta mulher que adentrou ali o local. Vamos entender, né? Isso eu vi em outros estudos, que era comum quando uma pessoa muito conhecida recebia alguém em casa, dava talvez uma festa, um jantar, que para uma pessoa muito assim conhecida, e principalmente que Jesus era muito conhecido, ele estava sendo seguido por muitas pessoas, que as pessoas tivessem acesso àquele lugar. Era como se fosse um acontecimento público, né? Então, por isso, essa mulher, ela entrou naquele ambiente, que era a casa de um fariseu, né? E então ela entrou ali e se jogou aos pés de Jesus, né? Então, vamos continuar. E aí Jesus, diz o texto, então, conhecendo seus pensamentos, repreende Simão. Então aí nos versículos 43 e 44, finalmente aparece o nome desse anfitrião, né? Diz que o nome dele é Simão. Então, ele era um fariseu de nome Simão. Então, Jesus fez uma avaliação com o fariseu. Aí, continuando o contexto da história, eu não vou ler os versículos, eu estou contando para vocês aqui. Então, Jesus conta uma história para ele sobre um credor, sobre um homem que tinha duas pessoas que deviam para ele. E ele, então, como essas pessoas não podiam pagar as suas dívidas, ele perdoou os dois. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E aí, então, ele fala, né, que eles não tendo com que pagar, o credor perdoou-lhes as dívidas. E aí ele pergunta, então, para o fariseu, para o Simão, né, qual das duas que foram perdoadas amaria mais aquela pessoa, né, que o perdoou? E aí o Simão responde, claro, o que devia mais. E aí isso Jesus fez essa historinha para justificar a gratidão. Eu engasguei aqui, gente, precisei parar e recomeçar. Bom, então Jesus pergunta ao fariseu, qual das duas, né, pessoas que foram perdoadas de sua dívida amaria mais aquele que perdoou? E claro que Simão responde o que devia mais, né? Ele devia 500, ele ficou com o coração mais agradecido. Então, com essa história, Jesus quis mostrar que aquela mulher talvez teria muitas acusações, muita coisa contra ela, e pelo fato dela ser perdoada, talvez ter sido perdoada, porque aqui vai ter um momento em que Jesus diz que os seus pecados são perdoados, né? Então Jesus quer mostrar, ou talvez antecipando para o Simão, o fato de que ela era tão devedora que ela era chamada de pecadora, e que por causa disso, né, ela tinha gratidão por Jesus. Mas vamos continuar. Então Jesus repreende ali Simão, né, nesse momento, e diz, fala para ele, eu cheguei, você não teve nenhuma atitude de honra para comigo, né? Jesus era o convidado. Então, e conforme os costumes da época, de tratar bem o convidado, lavava-se os pés do seu convidado para que ele se refrescasse, né? Eles também tinham o hábito de se beijarem, como fala, né, com o ósculo, né? Se cumprimentarem com o ósculo. E Jesus então fala para ele, né? Eu cheguei aqui, você não fez nada disso para comigo, nem como anfitrião, mesmo sendo eu convidado para jantar. E esta mulher, né, teve essa atitude, ela se humilhou, ela regou os meus pés com suas lágrimas, ela me ungiu e ela secou com os seus próprios cabelos. Então, aí Jesus fala assim, por isso diz que seus muitos pecados estão perdoados. Então, a questão que nós vamos ver a seguir está nos relatos agora, que aí é o paralelo que eu quero fazer
de outro relato, ou do mesmo em si, nós vamos chegar à conclusão no final, que está em Mateus, em Marcos e João. Mateus 26, Marcos 14 e João 12. Então vamos ver. Fala também, aí esses três, eles contam a mesma história, da mesma maneira, um falando um pouquinho mais, um pouquinho menos, dando detalhes, algumas coisas a mais, outras a menos. Mas desses três, do Mateus, Marcos e João, as histórias são bem parecidas e difere desta do Lucas. Vamos ver o porquê também. Também é sobre uma mulher que ungiu Jesus. E a questão é que Mateus, Marcos e João descrevem a mesma situação e elas são é a mesma história. Então ela não, você vai ver que ela é um pouco diferente dessa, embora tenha alguma semelhança. Então vamos avaliar se são duas histórias, se são dois momentos, duas mulheres, duas situações. E aí eu sei que vai haver controvérsias e até interpretações, porque eu também já vi doutores teólogos dando suas interpretações que diferem daquilo que eu entendi, mas é um direito de cada um. Talvez eles saibam, talvez não, com certeza eles saibam muito mais do que eu sei, né? Enfim, mas eu quero fazer a minha análise, conforme aquilo que eu li de cada livro. Então vamos lá. Mateus 26, 6 a 13, o título que está na Bíblia diz assim: Jesus ungido em Betânia. O nome do anfitrião também é Simão. Olha aí que a confusão que dá, né, na cabeça das pessoas. Porém, ele é denominado Simão o leproso. E fala também de uma mulher, o Mateus não fala o nome dela, tá? Que se aproxima trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo e derrama sobre a cabeça de Jesus. E aí o texto diz que os discípulos se indignam pelo desperdício, pois dizem: este perfume pode ser vendido por muito dinheiro e ser dado aos pobres. E no mesmo relato da mesma história, João, então, ele vai falar algo a mais. A gente fica sabendo que, na verdade, o discípulo que reclamou, porque Mateus fala que os discípulos, mas João fala que o discípulo que reclamou, na verdade, foi o Judas, né? O Judas, que ele era ladrão, né? E nós vamos ver daqui a pouco no relato de João. Nós estamos em Mateus ainda. E Jesus diz que a mulher, então, quando ela fez aquilo, praticou boa ação, pois disse: os pobres sempre tendes convosco, porque diz, né? Por que não se vendeu esse perfume e deu aos pobres? E aí Jesus responde: os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre vocês têm. E Jesus diz que, derramado este perfume sobre o seu corpo, ela o faz para o seu sepultamento e que por isso será lembrada pelo que fez. Vamos agora então ao relato de João e Marcos, que dá um pouquinho mais de detalhes. Então João 12, 1 a 8 e Marcos 14, 3 a 9. Você pode conferir na sua Bíblia se quiser continuar, se quiser acompanhar com a gente o estudo. Então, João diz: 6 dias antes da Páscoa. Então, esta unção que fala que foi em Betânia, não é o caso do Lucas, não mencionou cidade nenhuma, mas esta de Mateus, Marcos e João diz que foi em Betânia. E que aconteceu, João então está dizendo, uma semana antes da crucificação de Jesus, né? Fala uma semana antes da Páscoa. Então, passou-se a Páscoa, Jesus foi crucificado. Então, Jesus foi a Betânia, o texto diz, onde estava Lázaro. Deram-lhe uma ceia. Marta servia e Lázaro estava à mesa. Então, nós entendemos que Jesus estava na casa da família de Lázaro. João 12, 3 diz: então Maria,
Aí tem o nome. Tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os próprios cabelos. Aí nós vemos a mesma atitude da mulher que diz lá em Lucas que era uma mulher pecadora, só que lá fala que lavou seus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, derramou nos seus pés um perfume, né? E aí o João, então, foi o momento que ele fala, né? Mas Judas diz: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. E Jesus diz então para que ela guarde aquele perfume para o dia que o embalsamarem, né, na sua morte. Vamos ver, Marcos diz a mesma coisa. Diz, Marcos 14, 8 e 9 diz assim: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Tanto é que estamos aqui falando sobre isso. Está sendo lembrado o que essa mulher fez, né? Que o nome dela aqui, nesse texto, é Maria, irmã de Lázaro. Agora, eis a questão. Vamos voltar a Lucas, onde nós começamos esse vídeo. Lucas 36 a 50, está o texto, Jesus diz à mulher que entrou na casa do fariseu, que era chamada de pecadora, que seus pecados estavam perdoados. E os que estavam à mesa perguntam: quem é este que até perdoa pecados? E no versículo 50, Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A gente vê uma diferença aí, né? Nas situações. A questão da Maria lá na casa de Marta, do Simão e de Lázaro. Bom, aqui não me parece que essa mulher seja Maria, ao meu ver, a irmã do Lázaro, tá? Então vamos ver a sequência do capítulo 8, porque para a gente às vezes entender um texto, muitas vezes a gente tem que ir no contexto, a gente tem que ver antes e talvez continuar lendo um pouquinho mais, porque é uma narrativa de acontecimentos, de fatos. Então vamos ver. O texto de Lucas 8, que é a sequência, diz assim: logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. Então, observemos que isso se deu muito antes da unção em Betânia, onde Jesus estava, porque lá Mateus, Marcos e João vão dizer que estava a uma semana da Páscoa, que também é uma semana da crucificação de Jesus. E o texto de Lucas disse que logo depois disso, ou seja, logo depois desse acontecimento, desse jantar, dessa mulher que derrubou o unguento, lavou seus pés, chorou, regou seus pés com lágrimas, ele saiu para pregar de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. E uma semana antes da sua crucificação, não estava mais Jesus fazendo isto, tá? Então essa é um detalhe, uma observação. Então Lucas 8:2 diz assim: estava ele com os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. E aí é um detalhe, é interessante o fato de que Lucas, na sequência dos acontecimentos, ele faz menção das mulheres e no caso da Maria, ele diz o nome dela, a Maria Madalena, né, o qual tinham saído 7 demônios. Será que porque ela tinha esses demônios, ela era considerada uma mulher pecadora,
E então ficam todas essas especulações, ok? Então, pode ser que fosse a Maria Madalena, na narrativa de Lucas, que entrou na casa, chorou, regou os pés de Jesus com suas lágrimas, derramou o unguento e lavou, enxugou com os seus cabelos. Pode ser, porque tem teólogos e interpretações que acham que não todas as narrativas se fala da mesma mulher. Eu estou fazendo aqui a minha análise, tá? A minha harmonia dos evangelhos. Então, quais as dificuldades que nós encontramos? Em todos os 4 relatos, o anfitrião se chamava Simão, né? Então, essa é uma dificuldade. A gente fala assim, nossa, mas que coincidência, né? 2 Simão que recebe Jesus, 2 mulheres que ungem Jesus com precioso bálsamo e lava ali, rega, um fala a cabeça, outro fala os pés, enfim. Então é muita coincidência. Aí, porém, vamos ver aqui. O de Lucas menciona o fato de ser um fariseu, que convidou Jesus para jantar. E o fariseu era uma autoridade espiritual e religiosa entre os judeus. Ele não tratou Jesus com dignidade, como Jesus mesmo fala, você não me lavou os pés, você não me cumprimentou, não me beijou, você não me ungiu, mas a mulher fez isso para mim, né? Então a gente percebe que este fariseu, ele queria apenas receber Jesus, mas por causa de especulações ali, de querer saber sobre Jesus, de querer conhecer, de querer ficar perto, entender, porque você sabe que os fariseus não gostavam muito das atitudes de Jesus, não, né? Porém, também tinham muitos fariseus que eram amigos de Jesus, enfim, então fica aí a incógnita. Já os relatos, voltando então, né? Os relatos de Mateus, Marcos e João mencionam o fato de aí o Simão. Simão, o leproso. Então, Lucas fala um fariseu e os outros 3 falam Simão, o leproso. E aí, provavelmente, pode ser alguém, né, que foi curado por Jesus. E aí também vamos observar que Jesus entrou livremente na casa, né? E diz que ele se hospedava, a gente entende que ele se hospedava, porque diz assim, Mateus 26:6 diz, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Então diz que ele estava na casa dele, ele não foi apenas convidado por um jantar, ele estava na casa dele. E sobre esse Simão, alguns creem, né, aí estudos, pesquisas que a gente faz, que ele poderia ser pai ou marido da Marta, porque foi na casa dele. Diz que foi na casa de Simão o leproso, mas fala que Maria que ungiu Jesus, Marta, né, estava lá, e fala que Lázaro estava à mesa, né? Então, nós estamos falando de uma casa, de uma família que mora um Simão leproso, Marta, Maria e Lázaro, e que Jesus frequentava a casa e se hospedava ali. Então, gente, estamos chegando ao fim. Consideremos então que Simão era um nome muito comum, né? Lembrando até que Jesus tinha 2 discípulos com esse nome. Apesar que ele depois deu o nome de Pedro, né? Mas tinha 2 Simão nos discípulos de Jesus. Então era um nome muito comum, né? Assim como Maria também era um nome muito comum, né? Maria Madalena, Maria, irmã de Lázaro, Maria, mãe de Jesus. Enfim, era muito comum esses nomes. A Maria mencionada aqui, então, ela tem sido muito averiguada, que é o que nós também estamos tentando fazer aqui. Então, alguns dizem que é a mesma, que esta Maria, irmã de Lázaro, é a mesma pecadora da narrativa de Lucas. Outros opinam que em Lucas seria a Maria Madalena, como já mencionamos aqui na sequência, que foi mencionado o nome dela, né, por Lucas.
E, porém, nada se sabe com certeza, podendo até ser uma pessoa distinta chamada de Maria de Betânia, porque, como eu disse, o nome Maria era muito comum. E lembrando que, segundo a narrativa de João, Lázaro estava no momento, como o texto fala, né, que Lázaro estava à mesa da unção, no momento da unção da Maria, né, irmã dele, ele estava à mesa. Então, conclusão, podemos interpretar a possibilidade de duas mulheres que ungiram Jesus com perfume precioso, uma pelos pecados perdoados, a outra por amar a Jesus e, quem sabe, por se lembrar que ele havia ressuscitado seu irmão Lázaro, né? Anteriormente, e por isso ela amava muito Jesus, como ela é descrita sempre como alguém que esteve aos pés de Jesus. E depois, então, que ele ressuscitou seu irmão, seria muito notório essa atitude dela. E nós sabemos que realmente Mateus, Marcos e João é a Maria de Betânia. A questão aqui é se é a mesma narrativa de Lucas, tá bom? Nós podemos então pensar que foi um único acontecimento, havendo muitos detalhes relatados de formas diferentes pelos 4 evangelistas. Então tá aí uma questão que precisamos tomar cuidado ao mencionar, para que não traga dúvidas ou confusão nas interpretações, tá? Porque eu já vi a Maria de Betânia sendo chamada de pecadora. Então, nós temos que, às vezes, tomar um devido cuidado para não misturar as coisas. Quando nós fazemos esta harmonia dos evangelhos, como eu estou fazendo aqui, a gente tem essas percepções, tá bom? É isso que eu gostaria de deixar nesse vídeo hoje. Você pode ler os textos, avaliar e interpretar. Se você tiver alguma dúvida, fala aqui para mim e nós juntos vamos pensar em alguma coisa, tá bom? Deus abençoe você e fique com Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe.